Vale a pena ir embora do Brasil e morar em outro país? Vamos conversar? Namastê, Pete, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E olha, eu vi essa matéria, mas é uma matéria tão velha, mas no fundo é algo atual. Sempre vai ser factual. Porque sempre alguém vai pensar na possibilidade de abandonar o seu próprio país para morar em outro país. Não foi o que eu fiz? Não, não foi o que eu fiz. Quer dizer, foi, mas não foi. Porque eu saí do Brasil, mas eu não tinha intenção de morar em outro país. As coisas foram acontecendo. E quando eu já estava no outro país, a Austrália, eu decidi, quero ficar aqui. Mas o fato das coisas terem acontecido para mim de forma um pouquinho diferente não significa que o processo não seja o mesmo. Quer dizer, com pequenas diferenças, mas você vai sempre passar pelo mesmo tipo de dúvidas, pelo mesmo tipo de questionamentos. E essa matéria fala exatamente sobre isso. Então vamos conversar sobre isso e ver se você está preparado caso você tenha intenção de morar em outro país. Aí eu fico pensando, será que isso também vale para a pessoa que não quer sair do Brasil, mas quer ir morar em outra região? Porque eu já passei por isso quando eu morava em São Paulo e tive uma proposta de emprego maravilhosa e tive que ir morar em Florianópolis. Nada mal, né? Mas por incrível que pareça, você acredita que eu não me adaptei a Floripa? Eu amo Florianópolis, acho uma das cidades mais lindas do mundo, mas não consegui me adaptar e morar naquele lugar. Não sei porquê. E aí quando eu vim pra Sydney, eu já tava pensando, né? Claro que eu não vou morar nunca naquele lugar. Imagina, se eu não gostei de Floripa, você acha que eu vou conseguir morar em Sydney? E olha só o que aconteceu, já tô morando aqui há 10 anos. E com a andar da carruagem, eu tô vendo que isso aqui vai, ó, olha, mas vai, viu? Porque eu tô vendo que eu ainda vou ficar morando aqui pra sempre. Quer dizer, tudo pode mudar, né? No balanço das horas, tudo pode mudar, a gente nunca sabe. Mas, pelo andar da carruagem, as coisas caminham para que eu fique aqui na Austrália pra sempre, eu acho. Não sei, a saravá abafa. Mas então vamos falar sobre essa matéria que eu li no Estadão. É uma matéria do Google Chakra, já falei, é uma matéria velha, tá? Então a pergunta é, você acha que vale a pena abandonar o Brasil e ir morar em outro país? Vale sim, se você seguir 6 regras básicas. Então tá, Emerson, quais são essas regras? Vamos começar a falar sobre essas coisas nos mínimos detalhes. Então eu vou fazer um paralelo do que eu vejo nessa matéria que está aqui no meu celular com a minha experiência de vida, tá? Tá bom, primeiro quesito, projeto. Tudo nessa vida é um projeto. Você não tem um projeto de vida? Não, se não tem, você tem que pensar, né? Porque a gente também não pode viver ao Deus dará. Mas você já reparou que quando você trabalha existem vários projetos? Isso vale também para sua vida pessoal. Você tem um projeto de morar no exterior? Tem? Como que é esse projeto? O que você tem que fazer para alcançar o sucesso desse projeto? Quais são os passos básicos? O que você tem que saber para dar certo e para dar errado? Você conhece outras pessoas que passaram por isso? Tem assim um contato próximo? Você acompanha histórias de vida de pessoas que moraram no Brasil e que hoje vivem no exterior? Você conhece histórias de vida de pessoas que moram exatamente no lugar que você pretende morar? A matéria fala uma coisa que eu acho muito interessante. Se você não tem um projeto, o simples fato de abandonar o Brasil, de ir morar fora, pode fazer com que o tempo te mostre que você é uma pessoa que vai ficar um pouco infeliz. E ficando infeliz, você vai acabar se sentindo inútil, porque você vai para um país e não sabe o que vai acontecer. Quem é que consegue viver ao Deus dará? Ainda mais em outro país, com outra cultura, com outra língua, com tudo diferente. Então o projeto é tão imprescindível para que você dê certo nesse tipo de coisa, nessa etapa da sua vida. Segundo ponto, legalidade. No meu ponto de vista, isso é uma das coisas mais importantes. E você tem que primeiro entender como é que funciona o país que você quer imigrar. Porque cada país é tão diferente, cada país tem formas diferentes de fazer com que você faça parte da população, da sociedade, por aí vai. Existem tantas formas diferentes de você ter um visto. Tem visto de trabalho, tem visto de facto, que é a relationship, a relação de pessoas que vivem juntos. Existe visto de estudante, mas aí nesse caso a pessoa não vai poder imigrar para sempre. Existem várias formas de você imigrar para outro país. Mas o mais importante é você saber que você tem que estar legal. Porque quando você está legal, você tem direitos. E isso faz uma diferença absurda. Claro que quando você tem direitos, você também tem deveres. Mas tem coisa pior do que você estar num outro país, na ilegalidade, com medo de ser pego a todo momento.
sem poder fazer coisas básicas que qualquer ser humano pode fazer, sem poder ir para um hospital. Tudo bem que você vai acabar indo para o hospital no caso de acidente, mas você tem noção da fortuna que você vai pagar no final das contas? Se você é ilegal, tá? E além de tudo, você é capaz de ser preso, se você for pego. Você é capaz de ser deportado. Então vale a pena você mudar sua vida inteira e viver na ilegalidade? Às vezes eu não entendo, eu juro que eu não consigo compreender como algumas pessoas me perguntam o que eu tenho que fazer para ficar na Austrália para sempre se eu não conseguir tal visto ou visto tal ou seja lá o que for. Dá para ficar ilegal? Esse não é o tipo de pergunta para se fazer para uma pessoa que vive de forma legal, porque eu acho um absurdo, você não tem que morar em outro país de forma ilegal. Não vá. Se for para ficar ilegal, tem gente que fala, deixa de ser bobo, Emerson, porque é melhor às vezes estar ilegal, pelo menos você tem qualidade de vida, do que estar morando no Brasil nessas condições. Pro meu ponto de vista, isso não é bom. Viver com medo não é bom. Ah, mas aí eu tenho que comparar o que está acontecendo no Brasil de péssimo e o fato de você ter uma vida um pouco melhor em outro país. Para mim, continua sendo péssimo. A ilegalidade sempre vai ser péssima. Seja correto, faça tudo direitinho, que no final das contas, tudo dá certo. E ó, como a matéria fala, tem tantas opções diferentes. O fato de você, de repente, não conseguir ir para os Estados Unidos, Europa, Austrália, olha, eu Austrália, tô virando australiano mesmo, Canadá. Eita, que vai chover pesado hoje. Não significa que você não tem outras opções. Então seja legal, tá? Gente, será que tá fazendo esse barulho todo aí na câmera? Espero que não, porque vai cair o mundo aqui em Sydney nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Outra coisa importante, amigos. Saiba que amigos são pérolas, são joias preciosas na sua vida. E quando você for morar no exterior, você vai ter que abrir mão dos seus amigos, pelo menos por aquele momento. Eita! Até você conseguir conquistar novos amigos. Nossa, eu tive que parar tudo para dar uma olhada, porque parece que vai cair realmente o mundo aqui. Mas então, vamos continuar. Falar de amigos. Você sabe que quando você for morar em outro país, você vai ter que abrir mão dos seus amigos. Eu não estou falando que você não vai falar com esses amigos para sempre, mas aquele convívio diário, aquelas pessoas que são importantes na sua vida, não vão estar nesse novo momento da sua vida. E isso é muito complicado, porque começar tudo do zero e não ter nenhum tipo de suporte é um tanto quanto depressivo. Mas tudo depende da forma como você encara a vida. É aquela coisa que eu falei do projeto de vida. Se isso for forte, se você sabe o que você quer, você vai aprender a lidar com as outras adversidades. E o fato de não ter amigo por perto é uma grande dificuldade na sua vida. Outra coisa, a língua. Ixi, isso aí, ó, isso é um problemão. Porque querendo ou não, se você for imigrar para outro país que fala uma língua diferente, você vai ter que aprender a se comunicar. E olha, não importa. Vai ser sempre uma língua diferente da sua, por mais similar que ela seja. Digamos que você vai morar num país que fale espanhol. Por mais que você entenda, é diferente. Mesmo que você vá morar em Portugal, vai ter horas que você não vai entender. Bom, eu quando morei em Florianópolis, eu não entendi o que eles falavam. Quer dizer, estou exagerando, mas na grande maioria das vezes eu não entendi algumas coisas. Então imagina, por exemplo, sair do Brasil, que fala a língua portuguesa, e se mudar para a Austrália, que fala inglês. Mas o inglês australiano, porque de verdade, quando eu cheguei aqui, eu tinha noção que eu falava inglês. Até eu abrir a boca e alguém falar "G'day, mate". Aí eu falei, que língua é essa, meu Deus do céu? Então língua é uma grande barreira, mas também pensa que o fato de você morar em outro país vai fazer com que você abra os seus horizontes, que quando você aprende outra língua, você se comunica com mais gente, você aprende outras culturas. Principalmente se você for morar num país que fala a língua inglesa, porque como o mundo inteiro tem que falar inglês para se comunicar, pelo menos parte dele, olha só a possibilidade de pessoas diferentes que você tem para conhecer falando essa língua. Então do mesmo jeito tem um lado muito negativo, tem um lado muito positivo. Tudo depende da forma como você enxerga o copo, meio vazio ou meio cheio. Eu já falei, eu sempre prefiro enxergar o copo mais cheio do que mais vazio. Mas também tem dias que eu acordo, ó, é saravá, viu? Outro ponto interessante, gostar. Mas gostar do quê? Gostar da língua, do novo país, gostar da cultura, gostar do clima, gostar de tudo. Uma coisa que eu falo pra você que não fala aqui nesse texto, mas se você pensa em morar em outro país, ao invés de você já se mudar definitivamente, por que você não vai pra lá pra passear, pra conhecer, pra passar um tempinho e aí sim ver se você se adapta com isso tudo? E aí, sabendo que você gosta daquele país, você planeja ir para sempre. Porque o mais importante não é apenas estar desiludido com o Brasil, porque isso não basta. A gente pode estar desiludido em qualquer lugar do mundo. É aquela coisa assim, não adianta você mudar para outro país que você não vai estar trazendo seus problemas. Os problemas vão estar contigo para sempre.
Claro que as coisas mudam, a forma de encarar o mundo muda, a forma de enxergar a vida muda, mas você tem que estar consciente do que você está fazendo. Você gosta daquele país? Você gosta por quê? Ah, simplesmente porque você vê alguma coisa ou outra na internet? Isso não é suficiente, né? Você lê sobre aquele país, você entende um pouco daquele país? Já falei no começo desse vídeo. Por exemplo, quando eu vim pra cá, não tinha intenção de morar aqui pra sempre. Mas conforme eu fui conhecendo a Austrália, eu fui gostando cada vez mais, mais e mais e mais. E olha só o que aconteceu, tô aqui até hoje. Então eu gosto daqui. Eu, pra falar a verdade, eu amo a Austrália. Então isso me ajudou muito nesse processo de imigrar. E agora, na minha opinião, uma das coisas mais complicadas, família. Se você estiver indo sozinho, tudo bem, é até um pouco mais fácil, mas também é até um pouco mais difícil. Depende do ponto de vista. Eu, por exemplo, não tenho nada, tenho a minha família no Brasil, mas é diferente. É mãe, é irmão, sobrinhos, então é mais fácil, até porque eles podem vir pra cá pra me visitar. Mas o fato de estar longe deles, isso às vezes aperta bastante o coração, porque tem horas que eu queria estar perto da minha mãe. Tem horas que eu queria estar conversando com meu irmão. Tem horas que eu gostaria de estar me divertindo com as minhas sobrinhas. E eu sei que eu não tenho eles por perto. Então você tem que saber que não dá pra ter tudo nessa vida, né? Agora imagine se você decidir ir para outro país e tem que trazer ainda a sua família. Por exemplo, sua mulher ou seu marido, seus filhos. Para pensar que tem pessoas dependentes de você. Então essas pessoas vão sofrer também pelo fato de você não estar adaptado no outro país. Mudar é sempre complicado. É bonito, é exótico, é diferente, mas é complicado. Então tudo faz parte no planejamento. No final das contas, a gente acaba caindo sempre no primeiro quesito, né? Planejamento. Bom, você é o dono da sua vida, então ninguém melhor do que você para entender a dor e a beleza de ser o que você é. E o mais importante, ser o que você é aonde você quiser ser. Nossa, que filosófico, mas é assim. Só você pode saber se isso vale a pena ou não. Então estude com muita calma. Não fuja simplesmente do Brasil porque a situação está difícil. Até porque não vai ser fácil migrar para outro país. Não é tão simples assim. Mas caso você consiga, para pensar que é um processo de anos de adaptação, de dor, de saudade, de um monte de coisa. Ruim também, repleto de coisas boas. Na vida nem tudo é perfeito. E você sabe disso. Eu espero ter sido claro nesse vídeo, porque você sabe que eu sou uma pessoa muito confusa, né? Mas eu quero muito saber o que você acha disso. Tô certo, tô errado? Esse texto tá certo? Escreve aqui embaixo porque eu quero muito saber e todo mundo aprende com essa discussão toda, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado pela sua audiência. Ah, se gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike, já acostumei. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E a gente tem um encontro marcado num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.